Collor, então o senhor enfrentou um grande desafio, né? Com o pessoal, com a desmocratização no caso aí, né? O Collor disputou a eleição, foi eleito pela vontade do povo, diga-se de passagem, né? E o desafio que você encontrou aí pela frente em governar uma nação que vinha daquele jeito aí, o senhor ganhar assim, dizer, não, o presidente vai ser Fernando Collor. E como foi esse desafio de conduzir uma nação? Foi um grande desafio, né? Mas um desafio que realmente nos deixava com muito entusiasmo, né? De poder enfrentar os problemas e superar esses desafios e poder fazer com que o Brasil avançasse, como de fato avançou. E nós tínhamos um grande problema que era a inflação. Quando eu cheguei à presidência, a inflação estava, para vocês terem uma ideia, 80% ao mês. 80% ao mês. Imagine uma inflação como essa. É uma hiperinflação. Então, nós tínhamos que combater esse processo inflacionário, né? Foram tomadas medidas muito fortes, mas combatemos o processo inflacionário. Depois, o Brasil também tinha se negado, o governo brasileiro se negado a pagar a dívida que tinha com o exterior, com bancos de fora e com países de fora, e aí eu disse, não, nós vamos querer renegociar, que queremos pagar a nossa dívida e tal, porque senão nós tínhamos naquela época, sem pagar o que nós devíamos, nós tínhamos restrições de toda a ordem para obtermos financiamento, para exportar, para financiar as nossas exportações, por exemplo, ou financiar as nossas importações, enfim, nós estávamos como párias, né, no cenário mundial, nas suas relações econômicas, financeiras e comerciais com o restante do mundo. Então, nós renegociamos a nossa dívida, mostramos que éramos bons parceiros e, nisso tudo, a credibilidade do Brasil foi aumentando, foi ganhando corpo, né? E nós fizemos essa abertura que proporcionou, por exemplo, quando eu fui candidato, em 89, não havia telefone celular. Imaginem como é que... Hoje a gente, para sair de casa sem um celular, a gente fica meio perdido, né? Verdade. Tem que ligar para casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, marcar para encontrar no lugar tal qual. Naquela época não existia telefone celular. Então vocês imaginem como era complicada a logística para o nosso deslocamento, de sair, por exemplo, de Brasília e irmos para diversos estados, 2, 3 estados, como nós fazíamos na campanha presidencial, sem telefone celular para dizer e marcar como é que a gente vai fazer, se é carreata, se é caminhada, se é comício, se não é, a que horas sai, avisar o pessoal, enfim, uma loucura. Então, nós, com essa abertura comercial, nós introduzimos o telefone celular que chegou, introduzimos também computadores de última geração, que os computadores que nós tínhamos à época eram computadores 4 gerações atrás dos computadores que eram vendidos e comercializados num supermercado de eletrônicos nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então nós começamos a ter computadores de última geração, começamos a ter também equipamentos médicos, porque para importar equipamentos médicos era proibitivo, não, era uma burocracia infernal. Então nós acabamos com essa burocracia e aí os hospitais começaram a importar equipamentos de última geração para atender as pessoas que necessitassem, né, daqueles exames para os quais esse instrumental era fundamental, e também para o serviço da saúde pública, porque o SUS, que a gente ouve falar hoje, né, foi implantado por mim também como presidente. Quem implantou o SUS fui eu como presidente. E o SUS, naturalmente, ainda com deficiência, porque foi relegado, depois que eu saí, a um segundo plano, mas a gente viu, mesmo assim, a capacidade que o SUS teve de nos amparar nessa pandemia, da qual nós estamos, acho eu, felizmente sim, mas acho eu, saindo dela, né? Então, mas foi graças ao SUS e aos profissionais que fazem o SUS que nós tivemos um êxito muito grande no processo de vacinação para evitar que mais pessoas morressem além daquelas que se foram. E eu queria aproveitar a oportunidade também para enviar a minha solidariedade, meus pêsames, né, a todos aqueles que eventualmente nos ouvindo tenha tido algum ente da sua família ou algum amigo com a vida perdida em função da pandemia.